Olá! Hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre o fim dos tempos, sobre escatologia em geral, sobre o fim do mundo. Muitas pessoas têm essa curiosidade e realmente nós todos precisamos aprender sobre a vinda do Senhor, sobre a volta do Senhor, sobre o plano de Deus, o propósito de Deus, porque realmente a finalidade de tudo isso aqui, né? Para onde nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Esse é um questionamento humano, natural. Então, o Senhor Jesus veio nos explicar sobre trazer luz mesmo para o nosso entendimento do propósito de Deus, do plano de Deus para o nosso futuro. Então, antes de nós falarmos do futuro, propriamente dito, da volta de Jesus, nós temos que entender tudo que está por detrás disso. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus criou o mundo, né? Está escrito lá em Gênesis 1. E Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, os céus, que esses céus visíveis, né? Que nós vemos, a atmosfera, todo esse céu visível, Deus criou. E no princípio. Depois, Deus criou todas as coisas na terra, criou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem pecou. Deus tinha dado o governo, né, da terra para que o homem dominasse sobre a terra. E o homem entregou esse governo para o diabo. Então, até então, o único reino que existia no mundo era o reino de Deus. O reino de Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Ele era o único rei. Então, Deus deu o domínio de todas as coisas para o homem deu para o diabo. Então, a partir daquele momento do pecado, a terra passou a ser governada por reinos, além do reino de Deus, agora passou a governar o império das trevas e os reinos humanos. O reino de Deus não passou mais a ter primazia na terra, ele teve que se afastar da terra, deixando em partes que o homem governasse a terra. Então, Deus estabeleceu um período de tempo para que todas as coisas fossem consertadas por Deus nessa terra, o plano de salvação de Deus se cumprisse na terra, para que o reino de Deus pudesse retornar, voltar para a terra, para voltar a governar todos os seres que existem. Então, Deus estabeleceu um juízo final, um dia do juízo, um dia em que o diabo será julgado, será condenado, porque ele já está julgado. Ele será condenado a essa condenação eterna, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. E Deus estabeleceu para nós uma nova terra. Está escrito aqui em Apocalipse 21. Você pode ler, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21. Está escrito assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Então, ou seja, João viu o fim dos tempos, ele viu que haveria no futuro, Deus já estava preparando no futuro novos céus e uma nova terra, que essa terra já não haveria mais. Então, ou seja, o futuro para nós é uma nova terra. Mas existe aqui também, Apocalipse fala sobre a condenação eterna, sobre o dia do juízo, que serão lançados, né, o demônio, o diabo e todos os demônios, a besta, o falso profeta e todas as pessoas que não creram em Jesus, que se rebelaram contra Deus, serão lançados nesse lago de fogo, enxofre, que a gente chama de inferno, né? É a condenação eterna e nunca mais essas pessoas vão sair de lá. Então, essa é a condenação eterna. E Deus, segundo está escrito aqui, a terra será destruída. A terra não vai haver mais essa terra e vai ser criado, já foi criado, né? Nos aguarda essa nova terra e esse novo céu. Nós vemos também, isso está escrito lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler lá. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Está escrito assim: O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída ou queimada, dependendo da tradução.
visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então aqui o Espírito Santo está falando através de Pedro que haverá sim um juízo, um dia em que essa terra será destruída pelo fogo e que Deus tem preparado para nós uma nova terra, um novo céu, onde o Senhor mesmo irá habitar conosco, como está escrito lá em Apocalipse. O próprio Deus irá habitar conosco nessa nova terra. E aqueles que não seguiram o Senhor, que não obedeceram os seus mandamentos, ele fala a lista das pessoas que não vão para esse lugar, aqueles, os adúlteros, os maus, os assassinos, e tem uma lista de pessoas que não vão para esse lugar, não vão para essa nova terra, serão lançados junto com o diabo nesse lago de fogo e enxofre. Mas isso é no dia do juízo final. Como nós vimos, antes de todas as coisas, antes do homem pecar, existia somente um reino, que era o reino de Deus. Por causa do pecado, passaram a existir outros reinos. O império das trevas, os reinos dos homens. Então, quando apareceu João Batista pregando, a partir de João Batista, Jesus, os apóstolos, eles vieram anunciando o quê? O reino dos céus, a vinda do reino dos céus. Qual era a pregação deles? Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo, pois o reino de Deus está chegando na terra, para governar a terra. Como nós sabemos que Deus é santo, que Deus odeia a iniquidade, odeia o pecado, por isso a necessidade de arrependimento, do abandono do pecado, para que Deus possa governar e nós possamos habitar com Deus no reino dele. O reino de Deus não admite, não tolera nenhum tipo de iniquidade. Por isso que Jesus teve que vir para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados, para nos libertar do pecado, para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir a uma vida santa e agradável ao Senhor, para que nós possamos habitar no reino de Deus eternamente, porque o reino de Deus não existe iniquidade. Infelizmente, muitas pessoas têm pregado um certo tipo de graça, que a gente chama muitas vezes de hipergraça, onde Deus te aceita como você é e você pode continuar sendo o que você é. E realmente não é isso. O objetivo de Jesus vir e da palavra de Deus e do Espírito Santo ter sido enviado é para nos transformar à imagem de Cristo, é para nos libertar do pecado. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que comete pecado é do diabo. Então, nós que somos de Deus, nós temos que lutar contra as nossas vontades, negar a nós mesmos para termos uma vida santa, para sermos dignos de entrar no reino de Deus, esse reino que está vindo. Jesus diz que o reino do céu já está na terra de forma invisível por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando as pessoas, fazendo-as nascer de novo, levando-as ao arrependimento, para que elas possam entrar no reino de Deus quando ele virá de forma física, visível. Então Jesus foi para o céu, ele veio, morreu por nós, cumpriu esse trabalho de remissão, de morrer no nosso lugar, de apontar, o caminho que era ele mesmo para a salvação. E ele disse que ele deveria ir para o céu, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E o Espírito Santo vindo na terra é o reino de Deus dentro de nós, que o reino de Deus não estaria mais somente entre nós, mas dentro de nós. O objetivo de Deus é fazer com que o reino de Deus habite dentro de nós e nós sejamos governados por Deus, que é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Então, ele está restabelecendo o único governo na terra. A palavra de Deus diz que Jesus virá e ele vai destronar todos os reis, ele vai tirar todos os governos da terra e estabelecer um só reino, um só governo, que é o reino dos céus, é o reino de Jesus. Então, esse é o propósito de Deus, restabelecer o reino de Deus na terra que foi perdido por causa do pecado. Ou seja, o reino de Deus se afastou por causa do pecado do homem. E Deus deu esse período de tempo até a vinda de Jesus para que o homem possa ser transformado de novo, voltar à vontade de Deus para poder habitar no reino dos céus. Por isso Jesus disse:
Quase todas as parábolas, os ensinamentos de Jesus eram sempre voltados para nos ensinar sobre o reino dos céus. Como entrar no reino, como é o reino, como nós devemos viver no reino. Então, ele veio para nos ensinar o que é o reino, como nós devemos entrar nesse reino, como nós devemos buscar esse reino e como esse reino irá vir para a terra. Ele já está aqui entre nós de forma invisível, mas o reino de Deus, o reino dos céus, vai vir de forma visível.